Deus não te esqueceu. Ele está te preparando para algo enorme. Antes de continuar ouvindo, pare por um segundo e pense na sua vida agora. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece parado. Você ora, mas não vê resposta. Você tenta, mas as portas continuam fechadas. Você espera, mas nada acontece. E então, em silêncio, surge aquela pergunta que muitas pessoas têm medo de admitir. Será que Deus se esqueceu de mim? Talvez você tenha feito tudo certo. Talvez você tenha acreditado, confiado, esperado, mas mesmo assim as coisas não caminharam como você imaginava. Enquanto outras pessoas parecem avançar, conquistar, crescer, você sente que está no mesmo lugar. Se esse pensamento já passou pela sua mente, escute isso com atenção. Deus não se esqueceu de você. Na verdade, algo muito maior pode estar acontecendo agora, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Existe um princípio que aparece várias vezes na vida de pessoas que tiveram grandes propósitos. Antes da promessa se cumprir, sempre existe um período de preparação. E essa preparação quase nunca é fácil, porque Deus não prepara apenas o caminho, Ele prepara a pessoa que vai caminhar por ele. Pense em um prédio muito alto. Antes de construir os andares superiores, os engenheiros precisam fazer uma base extremamente profunda e forte. Quanto maior o prédio, mais profunda precisa ser a fundação. Se alguém olhasse apenas o começo da construção, poderia pensar que nada está acontecendo. Afinal, durante muito tempo só existe escavação, terra sendo removida e trabalho que quase ninguém vê. Mas aquela parte invisível é exatamente o que vai sustentar tudo depois. Talvez seja isso que esteja acontecendo na sua vida. O que parece atraso pode ser fundação. O que parece silêncio pode ser preparação. O que parece um caminho fechado pode ser proteção. Deus vê o futuro completo da sua vida enquanto nós vemos apenas o momento presente. E muitas vezes aquilo que pedimos exige uma transformação dentro de nós antes de acontecer fora de nós. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas ainda não desenvolveram a sabedoria para administrá-la. Pedem oportunidades, mas ainda não têm a maturidade para aproveitá-las. Pedem propósito, mas ainda não passaram pelas experiências que vão torná-las capazes de cumprir esse propósito. Por isso, o processo é necessário. E às vezes o processo envolve momentos difíceis, momentos em que parece que ninguém entende o que você está passando, momentos em que você começa a duvidar até de si mesmo, momentos em que tudo o que você pode fazer é continuar caminhando, mesmo sem ter todas as respostas. Mas existe algo importante que você precisa lembrar. O silêncio de Deus não significa ausência. Assim como uma semente debaixo da terra parece invisível, mas está crescendo silenciosamente, Deus muitas vezes trabalha nos bastidores da nossa vida. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, mudanças profundas podem estar acontecendo dentro de você. Talvez sua fé esteja sendo fortalecida, talvez sua paciência esteja sendo construída, talvez sua visão de vida esteja sendo transformada. Porque quando o momento certo chegar, você não será a mesma pessoa que começou essa jornada. Você estará mais forte, mais consciente, mais preparado. E é exatamente isso que permitirá que você sustente aquilo que está por vir. Existe algo que poucas pessoas percebem. Muitas das maiores histórias de superação começaram exatamente em períodos de incerteza. Momentos em que parecia que tudo estava contra elas. Mas olhando para trás, fica claro que aqueles momentos foram fundamentais para moldar quem elas se tornaram. O processo constrói a pessoa. Sem o processo, muitas bênçãos poderiam se transformar em peso em vez de presente. Por isso, se hoje você sente que sua vida está em uma fase difícil ou confusa, não conclua que Deus te abandonou. Às vezes, exatamente quando parece que nada está acontecendo, é quando as coisas mais importantes estão sendo preparadas. E quando o tempo certo chegar, tudo começa a se alinhar de uma forma que antes parecia impossível. Portas que estavam fechadas se abrem, caminhos que pareciam inexistentes aparecem, oportunidades surgem de lugares inesperados. E naquele momento você percebe algo surpreendente. Nada foi perdido. Cada oração,
Cada dia de espera, cada dificuldade, tudo fez parte da preparação. Talvez hoje você não consiga entender o motivo de certas coisas terem acontecido na sua vida. Talvez existam frustrações, planos que não deram certo, sonhos que pareceram desaparecer. Mas às vezes aquilo que não aconteceu foi exatamente o que te protegeu de um caminho que não era o certo para você. Deus não apenas vê o que você deseja, Ele vê também aquilo que pode te destruir, aquilo que pode te afastar do seu propósito e aquilo que pode impedir o futuro que Ele preparou. Por isso, algumas portas permanecem fechadas, não como punição, mas como cuidado. E mesmo que hoje o caminho pareça incerto, uma coisa continua verdade: Deus continua escrevendo a sua história. Mesmo nas pausas, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando você sente que está caminhando devagar, nenhuma fase da sua vida é desperdiçada quando ela faz parte de um propósito maior. Então, se você estiver se sentindo cansado, desanimado ou sem direção, lembre-se disso. Você não foi esquecido. Sua história ainda não terminou. Aquilo que parece apenas mais um capítulo difícil pode, na verdade, ser a preparação para algo que vai transformar completamente o seu futuro. Continue caminhando, continue acreditando, continue fazendo o seu melhor, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Porque algumas das maiores mudanças da vida acontecem exatamente depois dos momentos em que parecia que nada estava dando certo. E quando você finalmente chegar no lugar que está sendo preparado para você, vai olhar para trás e perceber algo poderoso. Deus nunca te abandonou, nunca se esqueceu de você, nunca perdeu o controle da sua história. Ele apenas estava preparando você para algo muito maior do que você imaginava.